Então, vamos dar mais um vídeo para religião e espiritualidade. Continuando a série Estuda Narrativa, tá? E pediram diversos temas. Eu estou preparando. Então, sobre a questão da morte, e não só do corpo, mas da alma, e também um vídeo sobre a questão da sexualidade, né? A questão do tabu aí, da Adão e Eva, da sexualidade. Então, aos poucos eu vou trazer eles também, para a gente entender exatamente o que é isso, sem tabu, sem preconceito, entendendo qual é a questão das religiões, principalmente monoteístas, com relação a isso, né? O porquê disso, né? A gente vai entender. E hoje, então, estou trazendo mais uma explicação a respeito, porque tudo é narrativa, né? A gente tem outros sistemas também, não tão monoteístas, mas que também trazem fenômenos relacionados a um problema ou uma diversidade, né? Conforme a pessoa quiser entender, da questão da narrativa. A religião, ela é um componente da cultura humana. Né? Esse sobrenatural, esse transcendente, não é que não exista, mas a maneira como o ser humano o traduz, entende e traduz, não quer dizer que seja a verdade e o real. Quando a pessoa entra naquela ideia de que tudo é ilusão, esse mundo é ilusão, que mundo a gente está falando, né? A gente está falando do mundo interpretado por nós, visto por nós. Não tanto como algumas pessoas querem dizer que o nosso olho só olha isso, que o nosso cérebro só capta isso ou aquilo outro, né? Mas mais importante do que isso é a gente entender que neste momento, com este corpo, nesta criação, não adianta a gente pensar em outra, né? Nós temos que perceber que a maneira como traduzimos não depende só do nosso olho, não depende só do nosso cérebro enquanto constituição física. Depende de leituras, depende de ampliar a mente, de ler diversas possibilidades, exercitar mesmo esta amplitude, e aí sim a gente não vai ver tão limitadamente. Não vou dizer que a gente vai ver toda a verdade ou realidade, até porque seria uma abstração falar uma coisa dessa. O que é toda a verdade, né? O que é toda a realidade? Tem gente que diz que tudo que a gente vê é o real. Mas tem gente que vê além, que vê a mais, né? Nosso espectro de visão, dentro do espectro, né, da energia da luz, ele é pequeno. Aí tem animais que vêm aqui, tem animais que vêm um pouco na frente, mas também não vê tudo. Que olho vê tudo? Né? Os telescópios que estão sendo elaborados e lançados no espaço, como é o caso do Hubble, que está em órbita, do James Webb e outros, eles usam uma parte ampla desse espectro, né, de luz, usa ondas de rádio, usa outras ondas para poder ver além. Né? Se você quer ver a partir do infravermelho, você tem um tipo de ótica, a partir do ultravioleta você tem outro tipo de ótica, isso pode ser colocado em aparelhos, né, para que você possa ver. Então, o problema não é o cérebro, é o olho. Pode ser. Mas eu posso, quando eu consigo ver, né, através de um aparelho, eu consigo entender, então não é o meu cérebro que tem esse problema. Então, por que eu falo da narrativa? Porque percebe o que já aconteceu mais de uma vez na Terra, de
quando eu tenho uma visão monoteísta, teocrática ou totalitária, mesmo que não seja religiosa, primeira coisa que eu faço, eu sou o ditador, sou o detentor daquele poder, eu arranco o conhecimento. E aí fica uma confusão, aí vira Babel. Aí nós temos uma Babel ideativa. Cada um fala, como está hoje, né? Isso só aconteceu porque no final do século passado, na década de 90, resolveram se esvaziar todos os conteúdos das escolas, formar uma série de professores deformados, sem conhecimento, mas com diploma, dando aula de coisa nenhuma. E fica somente para uma elite, se é que existe uma elite intelectual neste país, que não seja ideológica. Será? Uma ciência pura, uma história pura. Quando eu falo pura, é focada mesmo com todos os elementos da ciência específicos, não ideológicos. Quando a gente vê que a ciência, além de patrocínios, hoje tem legislação, a legislação é interessante pela questão da ética, mas aí entra outras questões. Tudo que se legisla, tudo que se cria narrativas, interpretações do pode e não pode, já cria um processo de controle e determinação. E aí vão os interesses. Tá? Então, para a gente abordar esse tudo da narrativa mais uma vez, né, eu vou trazer para vocês a questão, né, dos calendários. Então, tudo é narrativa, inclusive a matemática é manipulada. Então, quando algumas pessoas dizem que eu posso fazer ciência, traduzindo os dizeres ou os sintagmas em fórmulas matemáticas, eu fico um pouco pensativa com relação a isso. Tá? Matemática é absolutamente precisa e verdadeira? Não depende essa lógica matemática de uma interpretação para traduzir uma interpretação em símbolos, como é o caso da linguagem do computador? Aliás, eu vou trazer também mais questões sobre inteligência artificial, porque as pessoas estão abordando inteligência artificial junto com espiritualidade, junto com alguma transcendência. Espiritualidade não seria bem termo, seria uma espécie de espiritismo ou religiosidade, né, como se a IA tivesse isso ou estivesse manipulando isso. A gente vai trazer alguns casos aqui, eu já trouxe um, que é em temas atuais, vou voltar a trazer uns outros bem interessantes, né? Então, a questão dos calendários. Como eu posso detectar um discurso histórico sem data? Aconteceu nessa península há muito tempo atrás, naquele tempo, né, vamos dizer assim. Isso, mas que tempo? Que época? O faraó, que faraó? Quando? Isso durou décadas, séculos ou foi meses? Não tem números. A Bíblia não traz números. O Corão não traz números. Os textos judaicos não trazem números. E depois daqueles números traduzidos para nós, como eu já disse, o hebraico não tinha número, tinha letra. Não tem número. O sistema matemático judaico é completamente diferente em hebraico do árabe e depois do que o romano desenvolveu. O egípcio tinha seu. Tá? Então, sobre calendários, a gente pode fazer até um vídeo aqui bem interessante. Tá? Eu já tinha falado um pouco sobre os calendários, né, logo no início que eu comecei, né, nossas
conversas, nossas lives aqui, eu falei um pouco sobre os calendários. Até indiquei um livro sobre essa questão, né, das equiparações de datas. Né? Por quê? O calendário judaico é baseado no ano lunar solar. Quer dizer, é solar, mas não é solar, é lunar, mas não é totalmente lunar. O referencial, né, do calendário judaico, que tinha menos meses, tá? O ano novo, por exemplo, começava entre março e abril, veja. Entre março e abril. De quê? Do quê? Do março e abril do romano. Então, nesse calendário, se conta as festas judaicas, inclusive a Páscoa e o marco da morte de Jesus. Provavelmente o nascimento, mas pouco se fala, porque não nasceu 25 de dezembro. O que é 25 de dezembro no hemisfério norte? Inverno. Já passou o solstício, né? Inverno. Inverno, no hemisfério norte, né? Ele já vai, assim, o outono já vai começando logo no final da primavera, e aqui é bem intenso, né, nesse sentido de já esfriando, esfriando, esfriando. Ó, uma viagem para ter esse filho longe, né, de algumas terras, não muito isso, mas tentando sair lá do censo, né, que é a tal história. Maria grávida, tinha que viajar para poder fazer o censo e tal, no lombo de um burro, né, como se caminhava, não botar a mulher grávida para caminhar, e se ela levou meses, um mês, 2 meses, né, a gente tem como medir essa distância de onde para onde, mas sabendo que o tempo vai estar rigoroso. Então, nos tempos ali que Jesus nasceu, o Império Romano usava o calendário juliano, constituído por Júlio César, em 46 AC, antes de Cristo, ou antes da Era Comum, mas vamos considerar esse calendário romano. Ora, se eles passaram a usar esse calendário, até como toda aquela região, a península ali, né, de Jerusalém, Samaria, né, a Judéia, tudo aquilo era colônia romana. Então, em 46 anos antes da data que se diz que Cristo nasceu, né, se impôs esse calendário. Então, comercialmente, eles precisavam desse calendário, porque o calendário, né, calendário, hora, fuso horário, tudo isso é para comércio, para interações, marcar pontos, como é que vai chegar o navio, que hora vai chegar o navio, que hora vai chegar por terra. Então, tudo tem que ter uma medição. Tanto é que, como a Terra é redonda, e vai se dividindo em fusos, fica um absurdo, né? Que a gente percebe quando você junta ali o Alasca, a pontinha do Alasca com a pontinha da Rússia, e você passa para o outro dia, como não seria. Mas como começa em Greenwich, respeita-se isso. Isso é convencional, não pira não, tá? Não pira. O problema é que as pessoas não querem aceitar a convenção. É a mesma coisa, verde, siga, vermelho, pare, amarelo, atenção. Pelo menos em todo o Ocidente, pode ser que no Oriente seja diferente, então é uma convenção. Convenção é entrar num acordo e convencionar que algo funcione daquela maneira. Funcione para a sociedade, com toda a sua diversidade. Não quer dizer que seja a verdade e a realidade. Por isso que eu disse logo no início, que a verdade, a realidade do que a gente quer. As plantas, né, essas árvores que estão aqui atrás de mim, não tem questionamento. Elas não são vermelhas, elas não são azuis. Quando é vermelho, é vermelho. Quando é amarelo, é amarelo. Quando vai amarelecendo.
Quando fica careca, fica careca. E eu não determino nada. E é assim desde o início dos tempos. Pelo menos a gente pode ver séculos atrás. Mesmo que você não queira dizer que é do início dos tempos, nós temos todo um ciclo de agricultura que dá conta disso. Né? Nessas estações, nessas mutações, e por isso se colhe, e por isso se guarda, e por isso isso, por isso aquilo. Então, a natureza, o mundo físico, natural, é real, é verdadeiro. Você tem que entrar em contato com isso e descobri-lo, né? Acessá-lo. Não chegar aqui, né, nessa área toda aqui verde e dizer, tudo verde é árvore. Aí que eu falo, a limitação do cérebro, não da visão. Porque se eu começar a reparar, eu vou ver os tons de verde, as folhas diferentes, eu vou ver que a grama tem uma cor, que a folha da árvore tem outra cor, que já tem árvore, que estamos no hemisfério norte no outono, e indo para o verão no hemisfério sul, né? Então, eu começo a ver a mudança das cores. No caso, estou fazendo este vídeo de Cascais, em Portugal. Então, estou no hemisfério norte e estou vendo já uma mudança para o outono. Indo para o sul, no Brasil onde eu moro, também, quando é outono, também vejo isso. Há regiões que não vai ver, mas por isso não existe naquela região. Essa máxima de aquilo que eu não vejo não existe é meio besta, tá, gente? Isso é uma jogadinha. Existe. Eu só não estou dando conta nem estou acessando. É diferente. Não podemos ser categóricos e dizer que aquilo não existe. Eu não estou vendo. Está acontecendo um conflito ali. Eu não estou vendo. Ele não é real para mim. Eu não estou interagindo. Mas ele é real lá. E é real, porque eu sei que é real lá. Mas não está me afetando, vamos dizer assim. Né? Não está me incomodando. Então, temos que dimensionar esse pensar, esta narrativa, e a narrativa é pensamento, é crença, é doutrina, é instituição, é livro, são narrativas. Então, a Bíblia é uma narrativa que foi composta aos poucos, foi montada, mesmo a Bíblia hebraica foi montada, e os textos que foram acrescidos também, e foi reescrita, e recompilada, e traduzida. Então, como a gente afirmar algumas coisas categoricamente? O que dá? Cisões, cismas, divisões. E aí, vai brigar? O meu está mais certo que o seu? Não. Minha maneira, quem quiser me segue aqui. Outra maneira, segue lá. E assim por diante. E é por isso que nós temos essa diversidade de cristianismos, de visões do judaísmo, que já está formando um judaísmo diferente no Nordeste, que não é nem o sefardita original, já é outro, nordestino aquilo. E, mesmo no Islã, a gente tem só o xiita e o sunita já é uma diferença, já é um grande cisma, como a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa, e aí tem as variações. São religiões humanas. Justamente por isso, que se fosse divina, se o livro fosse divino, se a religião fosse uma representação do divino na Terra, seria imutável, gente. Deus não fica mudando de ideia o tempo todo. E foi uma das questões que os índios das missões fizeram para os portugueses. Ué, vocês disseram que o seu Deus queria isso, agora seu Deus não quer mais? Que Deus é esse? Agora, o índio perguntar uma coisa dessa para um português é para tomar vergonha na cara, né? Para tomar vergonha na cara. Mas não toma, porque você é superior. Por quê? Porque tem discussão, porque tem tecnologia. A tecnologia, que é cara, inclusive, então, financeira e tecnológica,
confere poder. Você tem arco e flecha, eu tenho espingarda. Tem arma de fogo. Eu não preciso nem chegar perto de você, eu miro e pego você. Se você quiser qualquer flecha aí, pode não me pegar. Principalmente se eu estiver atrás de um muro de pedra, que tem um buraquinho, atiro, mato vários, e a flecha só vai bater no muro e vai cair. Então, tecnologia confere poder. É por isso que nós estamos numa era tecnológica. Para dar mais poder a quem detém a tecnologia. Né? E isso custa dinheiro. Então, economicamente, tecnologicamente, confere poder ao ser humano. Então, agora eu digo que meu Deus quer ou meu Deus não quer. Ok? Então, o ano começava no dia 1º de janeiro, mas o cálculo das eras variava conforme o imperador. Pensa nisso. Os autores que escreveram o Novo Testamento, que são diversos, o Novo Testamento, não o oficial, tá? Aqueles que estão ali, Marcos, Mateus, Lucas e João, mais Tomé o Dídimo, Felipe, Tiago, Madalena, Pedro, tá? Vamos botar os outros também. Tudo seria a nova mensagem, o Novo Testamento. Tá? Então, escrevendo em grego, sob domínio romano, qual calendário eles usaram? O juliano. Né? Então, como referência política, e, em alguns casos, eles faziam referência às festas judaicas, aos momentos judaicos, mas aí não combina, né? Fica tudo no mesmo texto. E é por isso que não tem ordem cronológica. Então, quando se diz que a Bíblia é histórica, ela conta histórias, mas histórica no sentido oficial da história, não. Para fazer história, eu preciso de documentos datados, monumentos, e quando a história não tem, ela lança a mão de uma arqueologia que vai datar um documento, um artefato, para eu poder fazer história. Então, pegar qualquer casquinha de madeira e dizer que eu achei um pedaço da lasca da Arca de Noé, é manipulação popular, direto. Não tem como acreditar nisso. Até porque essas coisas não são para ser acreditadas. São para ser creditadas. Dar crédito a partir de uma ciência. Porque nós já não estamos mais no mundo antigo, nem no mundo medieval. Entendeu? Isso. Temos que evoluir. Como? Mentalmente, temos uma baita tecnologia, estamos voando para lá e para cá. Se eu mostrar para vocês o mapa diário da Latam, voando para lá e para cá, é loucura. É loucura. Junta todas as aviações, eu não sei nem como aqueles aviões, né? Sintéticos. Chega num aeroporto, você vê assim, uns 20, 30 aviões saindo, outros chegando, tudo sincronizado. Então, nós já estamos quase como se fosse as vias urbanas, né, os ônibus entrando e saindo da rodoviária, né, trens entrando e saindo, aviões entrando e saindo. Isso é tecnologia, isso é cálculo. Então, isso é uma visão de mundo diferente, nós estamos já cada vez mais avançando nisso e com a cabeça, uma crença lá atrás. Lá no medievo, se não for mais antigo do medievo. Por que a gente fala medievo? Por que a gente fala que é medieval? Porque não é antigo só. E eu vou dizer por quê. Não é só antigo, porque a Grécia trouxe um desenvolvimento filosófico, científico, aliás, a filosofia é realmente a mãe de toda a ciência. A ciência não surgiu, ela foi um processo de raciocínio, de desenvolvimento a partir da filosofia. Filosofia física, a filosofia do ser ontológica, a metafísica, a ética, com a sua política e moral. Então, surge daí e as ciências vão se desenvolvendo, certo?
Portanto, eu falar em ciência, né, eu tenho que ver que do século XVII, 17 para cá, né, retomou-se uma ciência, né, vem um pouco depois do Renascimento. O Renascimento foi só um movimento, né, mas a ciência mesmo começou a ser delineada depois, né, tem o discurso do método, com Descartes, tem Francis Bacon, depois vai sendo desenvolvido e vão dividindo, né, vão se fazendo as especializações, mas nós tínhamos isso lá na Grécia. Então, o que aconteceu? Tá? No mundo judaico, não se desenvolvia o ensino público. Nata, né, a estipe, para ser sacerdote, e a parte de fazer alguns cálculos, reconhecer alguma coisa, muito pouco. Muito. Menos do que Roma. Em Roma, quem leu 1000 anos ali do SPPR, que é um livro muito interessante, apesar de ser um pouco ideológico, né, uma visão daqui para lá, né, e de uma professora que é comprometida com uma ideologia de esquerda, então ela vai ver o que ela quer daqueles documentos, daquelas histórias, né? Nesse sentido, quando você olha, tinha escolarização mediana, não era só elite, não era só os imperadores, os governadores, e senadores, não, filhas, inclusive, mulheres, inclusive, que eram letradas, que liam, sabiam matemática. O que aconteceu? Primeiro que esse império é tomado por um povo mais bárbaro, os visigodos. Eles não estão nem aí para conhecimento nem saber, não estavam nem para civilização, por isso eram bárbaros. E quando se encaixa, justamente por não ter essa preocupação com o judaísmo cristão, né, que é um judaísmo cristão, eles não se achavam cristãos, eles eram uma seita judaica, né, que seguiam Cristo, saber para quê? Mas veja, no Concílio de Nicéia, no século IV, ainda teve discussões dialéticas, né, fundamentadas, de linhas possíveis para traduzir esse cristianismo. Como assim? Por quê? Veja, a Torá que circulava, que é o Antigo Testamento, aquele Pentateuco, ele já circulava muito antes do Cristo por todo o Mediterrâneo, praticamente. Alexandria, pela Grécia, por Roma, todo mundo conhecia aquele livro. E aí tinha interpretações sobre aquilo. E tinha quem juntava com o conhecimento de outras seitas. Não tinha uma seita só. Nem uma seita só judaica, nem uma seita só lá do Egito. O Egito não era muçulmano também. Tá? Calma que o muçulmano só surge 600 anos depois do Cristo. Então, sim, religião tinha no Egito. Era domínio romano, a região do imperador, mas havia isso. Que o romano nunca se incomodou com deuses, mas o imperador tinha que ser o único, cultuado, porque ele era divino. Esse foi o final, tá? Não foi sempre. Ainda tem isso, né? A gente fala de Roma, que Roma? A Roma reino, a Roma república, a Roma império. A gente tem que ter uma clareza quando a gente escritor. Vai ler história, lê lá, faz um cursinho de história. Não ficar vendo videozinho no YouTube, só umas pinceladinhas. Vai lá, pergunta se aquele professor tem algum curso, ele está fazendo live, mas será que ele tem um curso? Deve ter um curso. Né? História antiga, principalmente. Se eu me engano, deixa eu ver, eu não, assim, forno, tem um filósofo, né, que bom, Pondé, que dá cursos bons, ele é professor universitário, que não me engano, da USP, né, da USP, de São Paulo, mas ele tem curso, ele tem um site e tem cursos de filosofia antiga. Tá? Mas é melhor fazer com os filósofos mesmo do que fazer com os achismos da rede. Né? Essa é uma dica que eu dou. Então, quando eu tenho, então, uma dificuldade de datação,
para comprovação, se aquilo realmente aconteceu assim, fica difícil. Né? Por isso que eu digo que tudo é narrativa. O que eu vou tirar de espiritualidade ou religião? Doutrina é religião enquanto instituição. E o que é uma doutrina? A doutrina é um conjunto de regras, de dogmas, de comportamentos que são impostos de cima para baixo, religiosamente, a partir de uma ideia de que se você cumpre, você está no céu, no paraíso, e se você não cumpre, você está no inferno. Simples assim, tipo, ou vai ter punição depois da morte, ou você vai ficar lá, né, nos anjos, nas nuvens, céu, né, céu. Aí o primitivo entende céu, né, em cima. Inferno, não tem inferno. O céu está aqui, então o inferno tem que estar na terra. Aonde? No vulcão, eles têm fogo, outros têm gelo, então no Polo Norte, Polo Sul. Veja como não procede, quando dizem que o céu está, né, no sétimo céu, né, considerando a atmosfera, mas e o inferno? O núcleo da Terra? Sabe? Faltou um bocado de raciocínio. Né? Então, é narrativa, gente. É imaginação, é ficcional. As pessoas falam assim, eu não leio ficção, porque é falso. Eu falei, você leu o quê? Né? Não assisto filme porque é uma imaginação falsa. Né? E você vai assistir jornal que o cara manipulou as notícias, as imagens, diz que aquela imagem é aquilo que você não sabe se é, tem imagem de arquivo o tempo todo. Já denunciaram várias vezes isso na minha. E você diz, eu assisto a mídia porque ela fala a verdade. Eu estou trazendo a luz para iluminar a mente de vocês, tá? Não é preconceito. Então, os métodos de datação histórica e filológica. Tá? Critério linguístico, para poder dizer se esse texto foi escrito antes, depois, durante. Olha como é importante saber o contexto. A mudança de vocabulário, de estilo e de sintaxe dentro do grego, que se escreveu que era o grego koiné, que era um grego mais clássico, é o grego que se usava na época mais popular, através daquele vocabulário, eu percebo de que época é. Ai, Cristina, é tão difícil isso. Não. Eu pego um texto para você, em língua portuguesa, e você vai determinar se ele é de 1500, de 1700, e dá. É por isso que eu falo, quando eu tiro o saber das escolas, as pessoas ficam que nem barata tonta. Mas se eu coloco o saber e mostro, dou uma aula mostrando um texto do século XVI, XVII, XVIII, XIX, e você começa a identificar, se você pegar o texto, se você não sabe a adaptação, você vai dizer, pelo estilo é século XIX, pelo estilo é século XVI. É simples. Não tem mistério aqui. E não é também uma ciência tão elaborada. É que falta professores de português formadas no primeiro, segundo e na graduação. Que agora não se quer mais saber de nada. Veja, Paulo Freire, que determina, não é nem ele que determina, é uma versão do que seria Paulo Freire, que é a educação para porcaria nenhuma. Uma rebeldia sem causa. Para um negacionismo que eu chamo, não é o negacionismo que ele chama, negacionismo é negar a história, negar a ciência. Eles dizem que é negar a esquerda. Não, me mostra um fundamento, me mostra uma estrutura, e a pessoa não pode simplesmente dizer é assim, tem que me mostrar um documento. Qual é o documento que você está baseado? O argumento não quero saber. Não tem discussão. Né? Outro critério que se pode usar é o teológico, né? A evolução das doutrinas. Textos mais primitivos têm Jesus como profeta numa cristologia, que eles chamam de cristologia baixa. Os textos posteriores, por isso que João diz que foi escrito depois, né, o Evangelho de João,
apresentam o Jesus como Logos e como Verbo encarnado. Então, são textos a partir do ano 100. Tá? Critério histórico seria referências a alguns eventos que foram datáveis, que não dá para não deixar de ser, que é a destruição do templo, que foi 70 anos depois de Cristo, considerando o calendário juliano. E você tem a datação do Império Romano a partir da datação que eles fizeram dos eventos deles. Só que tem que sentar e fazer a comparação. Né? Critério da tradução manuscrita. Cópias mais antigas, conservadas e suas variações. Veja, a cópia já tinha variação. E o critério das citações patrísticas. O que é uma patrística? Patrística é um período quando padres, né, da igreja, então já tem uma igreja constituída, começaram a comentar e citar textos que eles estavam criticando ou condenando. Através dessa crítica, através da citação, eu consigo perceber que Irineu leu, Clemente leu, ou outros, dessa patrística, até Agostinho, que comenta, eu começo a perceber, tinha esse evangelho, tinha esse texto, aconteceu isso também. Então, é um estudo aprofundado. Cristina, mas não dá isso na escola, você tem que buscar, e isso é um nível mais de especialização. Agora, por causa disso, você acreditar por acreditar, aí é um problema, realmente, da pessoa que entrega o poder de decidir a sua vida, a sua espiritualidade, a sua transcendência para um indivíduo, igual a você. Porque um padre, um pastor, né, ele é um indivíduo como você. Raros vão ter um conhecimento maior, uma transcendência maior para te ajudar. Tá? Porque é a instituição. É como um general. Tem bons generais e péssimos generais, né? Numa instituição militar. Como tem bons presidentes, bons reis, péssimos reis. Rei a gente não escolhia. Presidente a gente pode depor. Dizem. Acho que não. Hoje em dia, já não. Tá? Mas padre eu posso escolher. Não para ir ficar ali, para ir para outra igreja. Pastor para ir para outra igreja. Tá? Então não precisa ficar amarrado. Né? Então, dentro do consenso, é assim: Evangelho de Marcos seria o primeiro, entre 65 e 70, considerando esse calendário juliano que Júlio César fez. Tá? Colocou. Logo depois vem Mateus, logo depois vem Lucas, parece que um vai copiando o outro, né? Ou por ouvir, ou por ler, 5 anos, 10 anos, e o João, como eu disse, que já entra mais ou menos 100 anos depois, porque no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas, veja, nós temos essa versão. A versão grega, no princípio, era o logos. E logos tem um significado muito mais amplo do que verbo. Verbo é uma palavra que indica ação. Verbo pode ser também sinônimo de palavra. Então, pode ser palavra, pode ser ação. E logos. Logos é muito mais. Logos é praticamente a verdade. Luz. Então, tem todo um contexto. E foi João que trouxe isso. E as cartas, que são autênticas de Paulo, porque não são todas autênticas. Daí, né, a igreja, que é de Pedro e Paulo, né, a igreja católica, ela é de Pedro e Paulo, de Jesus quase pouco, da visão de Pedro, da visão de Paulo deste que passou, né? Então, foram eles que ganharam. Não é uma igreja do Aninho, não é uma igreja de Lucas, é uma igreja de Pedro e de Paulo. Pedro tem as cartas, poucas, e acharam um apocalipse de Pedro. Não tem no Evangelho, um apocalipse. Que também não está na Bíblia. Tem Bíblia que tem Bíblia que não tem, e por aí vai.
né? Então, essas narrativas, né, a questão da idade da memória dos autores, porque eles escreveram de memória, né? Não era assim o Cristo falando e eu anotando. Não, eu estou vivendo aquilo. Eu não sei nem a importância que está tendo aquilo. Eu nem sabia se ele era o Messias, se ele não era o Messias, eu sabia que ele era um, um sábio, um profeta, eu estou seguindo ali uma seita. Para ele virar o que ele virou depois, como que eu posso saber? Isso é uma visão posterior. Então, nenhum deles tinha ideia de quem seria. E tinham visões diferentes. Para Tomé, o Jesus é um, para Tiago é outro, para Pedro é outro. Tanto é que há uma pergunta: quem eu sou para vocês? Se não me engano, é no Evangelho de Mateus. E Tomé vai repetir com muito mais intensidade no seu Evangelho, porque para cada um, ele era uma coisa. Então, um professor, tipo, um sábio, né, um profeta, o senhor é o Messias? É o Messias? Então, a tradição oral era muito mais forte. Mas o que acontece com a tradição oral? Né? Ela não fica perfeitinha. Eu esqueço aquela palavra, eu coloco outra no lugar mais ou menos. Então, passar, né, oralmente, sem escrever, tem que ter muita repetição. Daí que textos de oralidade, como a gente vai ver no budismo, os sutras que dizem que foi Buda que repetiu, né, tem uma oralidade ali, ele é muito repetitivo. O Alcorão ele é muito repetitivo, para que se decore. Então, eu tenho que repetir muitas vezes e ter uma mudança pequena. Então, a tradição oral, na cultura judaica semita, né, a memorização, né, técnica comum, né, decorar, palavras, os mestres, os rabinos, que está repetindo para decorar, mas na hora que eu vou escrever, a linguagem falada é uma coisa, a linguagem escrita é outra. A comunidade de transmissão tem que ser levada em consideração. Então, os textos não nasceram do indivíduo isolado, ele fazia parte de uma comunidade. Todo mundo estava dando palpite ali, né? Botando um dedo. E é normal, não estou criticando. Uma redação tardia também, né? Os evangelistas que compilaram fontes orais e escritas anteriores, né? O chamado documento Q, né? Esse também tem que ser levado em consideração. O problema das datas absolutas, né? Expressões como no ano 15 de Tibério César, como está em Lucas, né? Isto não tem como Lucas saber, porque ainda não tinha feito a, a equiparação dos calendários, quando Lucas escreve. Então, quem escreveu isso? Ele confiou. Eu me lembro, é no ano 15, eu vou falar. Então, o ser humano, ele se coloca em tudo que faz. Né? Ele coloca o dedo dele, ele coloca uma letra, ele tira, ele mexe na natureza humana. Se é ético ou não, cada um avalia. Então, o nascimento de Jesus foi calculado de uma moda incorreta por Dionísio, que provavelmente deve ter acontecido 7 anos antes do que ele chama, no ano 0, no ano 1, né? Então, imagine, nós estamos em 2025, depois de Cristo, né? Da Era Comum, para quem não acredita. Então, na verdade, nós estamos no ano 2032. Por que isso importa? Importa por causa das profecias, né? Que o pessoal gosta de acreditar. Importa por cálculos astrológicos, astronômicos. Tinha seca, teve fome, faltou grão. O que aconteceu? Se eu tenho uma datação correta, por que precisa isso? Né? E deixar de acreditar na história da carochinha, né? O censo de Quirino citado em Lucas ocorreu em 6 depois de Cristo, o que gera uma contradição com Mateus,
que coloca o censo, aquele censo, todos têm que ser cada profecia, que nasceria, o Messias que é deste nome Herodes, esse censo não aconteceu como ele diz que aconteceu. Coloca sobre Herodes, morto em 4 a.C. Ora, se Herodes morreu 4 a.C. e Cristo nasceu no ano 7 a.C., né, antes dessa data comum, então procede a profecia. Ele queria realmente matar, porque ele morreu depois de ter tentado matar todos os primogênitos. Então ele sabia disso, né, antes, no ano 9, 8, talvez tenha sido no ano 8, logo antes do Cristo nascer, e aí ele mandou matar todos os primogênitos, aí como não ocorreu nada e tal, e aí ele morre, no ano 4. Só que o Cristo nasceu. E quando ele morre, ele já está com 3 anos. Está entendendo o que eu estou trazendo aqui para vocês? Estou vendo algo que é uma história, uma narrativa um pouco mais próxima do real. Como o pessoal faz, ó, cheio de documentos, assim, tal, tal, tal. Então, também comemorar no 25 de Natal, ou 25 de dezembro, Natal, tem um sentido. Não é o nascimento do Cristo. Não adianta cantar bonito parabéns para o Cristo. Porque não teria 2025 anos, seria 2032. Tá? Imagina se você tiver... Tem gente assim, né? Que é registrado depois, né? Não sei se 7 anos. Mas eu já tive muitos clientes, né? Principalmente no Nordeste ou no interior do Brasil, que falaram assim, meu pai foi registrar todo mundo no mesmo ano. Eu estou 3. Então, eu sou o mais velho, ele é o do meio, o caçula está no ano certo. Então, dava uma diferença de 4 anos, 5 anos, e ele estava com uma certidão de nascimento, que não se faz essa certidão retroativa, né? Fica muito mais possível. Então, meu sogro, assim, meu sogro, na verdade, a data dele está errada. Né? Ele seria 2 anos mais velho, o vale de 2 anos mais novo. Mas ele, na verdade, seria 2 anos mais velho. Então, não sei, preguiça, não dá para ir. No interior a gente sabe que era distante, vou depois, nessa gente espera o outro nasceu, aí vai depois, e por aí vai. Então, não é o caso do Cristo aqui, tá? Mas é o caso das datações, ok? Então, nós temos leituras que eu posso trazer para vocês, né? Bem interessante, né? Introdução ao Novo Testamento, de Raymond Brown. Elaine Pagels é leitura, vários livros dela, são todos muito bons. Ela faz uma pesquisa muito séria sobre o cristianismo antigo, né? Inclusive, ela começou não sendo cristã, né? E ela questionou muito essa religião por causa da maneira como reverendos, padres ou pastores traduzem isso. Mas ela se interessa, né? Era uma coisa importante para ela saber, então ela faz todo um estudo. Muito bom o estudo dela. Tem um livro que até de vamos dizer, um padre da igreja, né? Quando a gente chama padre, não de sacerdote, mas padre da igreja que foi nomeado papa e depois ele desistiu, né? Que é o Ratzinger, Bento XVI, e tem Jesus de Nazaré para uma visão teológica contrastando com a visão histórica. Tá? E tem mais livros, né? Biografia bem grande. Um Judeu Marginal, Repensando Jesus Cristo Histórico, né? Que é do John Mayer. Então, essa memória e autoria do mundo antigo, ela traz uma dificuldade de você mergulhar no que seria espiritualidade e a transcendência. Afinal, o que foi que o Cristo falou? Afinal, o que foi que ele ensinou? Aí, quando você vai ler Mateus, Marcos e Lucas, você tem os milagres, e que ele disse que os outros fariam também, que acabou que não fez, não fizeram. Né?
Tem uma passagem que mostra que eles dizem, tentamos, mas não conseguimos. Como é que o Senhor faz? E nós temos a questão do ensinamento de quem somos nós e do que é isso tudo, o que a gente está fazendo aqui, por que a gente está aqui, o que tem além daqui, se vale a pena a gente se preocupar com esse além ou não, ou como que eu me preocupo mentalmente, historicamente, cientificamente, espiritualmente, o que é esse espiritualmente, o que é o espírito, o que é esse tal de Espírito Santo, que ele ensinou essas coisas, como que eu posso saber? Eu não quero ouvir a palavra de um Agostinho, de um Irineu, porque ali tem muito ranço. Ele já está em nome de uma instituição. Peraí, tem que defender. Eu quero ver uma pessoa que não está defendendo religião nenhuma, está buscando a verdade. Porque quando eu busco a verdade, eu não busco afirmar nada. Eu busco a verdade. Para afirmar a verdade. Certo? Então, o Pedro, que a gente conhece pela Bíblia, já é um Pedro interpretado, segundo a própria Elaine Pagel, muito mais do que um homem histórico, que era um pescador, e era um pescador já idoso, fariseu, defendendo a lei mosaica com todos aqueles preceitos, e por isso ele criticava até o Cristo. Senhor, curar, tudo bem, você está curando o sábado, está provocando lá. Cristo foi criticado por Pedro por adotar Madalena no meio do grupo, falar com mulheres, comer com mulheres, por curar no sábado. Pedro, que estava com ele. Porque como ele era mais velho, provavelmente ele deveria ser mais velho até do que o Cristo, e achava-se no direito, como fariseu, de lembrar ele a lei. A lei, Senhor. Tá? A gente fala do Pedro, tem gente que fala do Pedro como fosse um santo, né? Então, o problema da verdade, né? Se eu quero uma espiritualidade, eu quero luz, eu quero verdade, eu quero algo mais do que um texto ficcional, histórico. Não quero acreditar em bobagem. Tá? Algo que ressoe comigo, para mim, e que me transforme, que me dê mais consciência e que me faça acessar algo para além dessa matéria física. Porque se eu fizesse só matéria física, eu ia fazer ciência, eu ia fazer biologia, principalmente. Nem medicina, sabe? Sem estar com nada. Eu ia fazer biologia, eu ia estudar zoologia, botânica, eu ia para astronomia, né? Conhecer um pouco os astros, talvez estudasse um pouco de matemática, geografia. Por que eu vou estudar, né, isso daí? De não estar com a verdade. Né? Então, ao longo dos séculos, né, houve toda essa interpretação, a questão do literal, narrativo subjetivo, sendo interpretado no literal. Aí veio o materialismo. O materialismo do século XIX, eu não acredito em mais nada. Claro, porque eu estava cansado. Aí começa a tentativa de, através do materialismo, né, destruir tudo, vamos botar o quê no lugar? Temos que controlar as massas. Temos que controlar as massas. Temos que controlar o comportamento humano. O comportamento humano é torpe. Mas por quê? Porque vocês não dão escola, porque vocês não dão educação. E aí tira a educação e quer colocar a igreja dominada. Então, Comte, Feuerbach, Marx, Nietzsche e Freud fizeram um caminho de materialismo para o século XX, até hoje, né? Foram esses caras que, tipo assim, cansei dessa história, não consigo achar a verdade, então nego o espírito em nome da matéria, do fato. É isso aqui que existe. Comte coloca Deus é o Estado, Marx também, Marx
extremamente positivista, kantiano, vamos dizer assim, né? Kantiano, ele é kantiano, ele é positivista, pé debaixo d'água, Marx, só que com uma tônica, o Kant vem antes, né? Ele já tem uma tônica de manifesto, de fazer, sabe, rebeliões, revolução, que é a era das revoluções, é a era dos séculos, irmão. Vamos destruir, vamos botar outra ordem, vamos acabar com isso. Nietzsche não faz revolução, também não disse que Deus está morto, mas a ideia de Deus, os discursos que se dizem em nome de Deus, não foi, né, matar Deus, que idiota, ele mesmo controla fazer isso. E Freud, vem com uma médico, né, psiquiatra, né, mas se forem aprofundar na vida real de Freud, na vida real de Marx, vocês ficariam assustados. Se vocês quiserem, coloquem aqui embaixo. Vocês querem que eu faça um vídeo sobre a vida de Marx e a vida de Freud. Para vocês verem quem são essas belas criaturas que estão determinando hoje tudo isso aí. Para você ver se você vai ser marxista ou continuar marxista, se você vai ser dessa psicologia clínica e tudo, se você vai apoiar, porque existem outras pessoas, né, outros estudiosos muito mais consequentes do que esses dois. Né? Eles são reativos e dogmáticos. Tá? Então, o dogmatismo teológico, né, passa a ser questionado, né, e é absolutizado pelo método cientificismo, né? Então, não tenho mais o teológico, mas eu tenho a ciência. Ciência, só que não tem nenhuma compreensão. O próprio Darwin, né? Faltou o Darwin aí nessa lista, né? Não existe criação. Não existe criação, existe evolução. Aí, ele termina toda a tese dele, até Morrison, dá o tal do ano perdido. 3 elos perdidos que nós temos na obra de Darwin. Aí você fala, vai terminar? Não, não, você não tem. Então, o século XIX, ao tentar salvar a verdade da manipulação religiosa, esvaziou um mundo de transcendência, materializou, mecanizou o mundo, inclusive a medicina. E isso ainda foi pior, porque se curava o corpo como um todo. A doença começa, vamos dizer, na alma, ou na mente, no psiquismo, mente e emoção, adoece o corpo. Claro que temos os procedimentos, claro, excessivos, bebi demais, comi demais, me envenenei. Claro que eu também posso me adoecer através do corpo físico. Mas, sobretudo, no que eu penso, no que eu sinto, como eu vejo o mundo, eu adoeço no corpo. Os traumas que eu recebo, as consequências, como eu enfrento os reveses da vida, isso me adoece ou não, e ele adoece muito. Nós temos glândulas sensibilíssimas, hipófise pineal, tireoide, paratireoide, para pegar trauma, está perfeito aqui, por isso que a pessoa fica, né, com isso aqui fechado. Todo mundo que é da geração do engole e choro tem uma disfunção de tireoide. Essa disfunção vai atingir a suprarrenal, que é a glândula da coragem, a pessoa não enfrenta, tem baixo estima, etc. O timo aqui também é suprimido. O fígado que sofre, o pâncreas que sofre, apesar de elas serem digestivas, elas, né, têm funções glandulares. Então, as glândulas são, assim, o eixo desse corpo e da saúde, não só física, como mental e emocional. E elas são sensíveis. Então, veja, se eu, né, me reprimo, ou se eu me escagualho me liberando, que aí tudo vale, eu estou adoecendo. Presta atenção, não só fisicamente, tá? Então, a gente tem o envenenamento da leitura, a perda da humildade dessa turma, e de todos os sacerdotes que advêm, ainda querendo afirmar,
no século XX, depois de todo esse questionamento dessa distinção, em vez de eles colocarem os textos gnósticos, estudarem, criarem escolas de estudo, não, eles reprimem, né? Então envenenam a leitura, falta umidade, o critério de verdade, na realidade, passa a ser um critério obsoleto, o que vale a minha interpretação, porque interpretar textos exige, para quem está defendendo uma religião de cima para baixo, exige apenas fé cega, dogma, acreditar em dogma, e aquele que não quer fazer esse tipo de interpretação não é aceito, né? E a gente tem as hermenêuticas que ajudariam a, a interpretar melhor, a tentar encontrar a verdade ali. Quem lê para dominar, perde. Quem lê para escutar, transforma-se. Então, se eu leio para escutar, eu vou buscar. Se eu leio para dominar, né, eu corroboro a dominação que está sobre mim e que está sobre o meu entorno. Por isso, eu viro um dedo duro. Eu cagueto para a igreja, cagueto para o pastor, quem está, quem não está, quem está indo, quem está indo. Eu já vi um monte de discurso até de pastores, atualmente de pastoras, que ficam denunciando pessoas dentro da comunidade. Né? Então, nessa questão que eu trago de narrativa, até mesmo a questão da morte, a questão do conhecimento, a questão de Adão e Eva, da criação, são narrativas. E eu quero trazer para vocês algo mais próximo da verdade. Né? Então, trazendo para vocês fatos, as pesquisas, descobertas arqueológicas de textos, né? Para que vocês possam, então, entrar em contato com algo realmente uma espiritualidade. Mas espiritualidade não depende de texto, tá? Torna a repetir, ele vai para além do ego, para além do texto, é uma experiência, né? Começa com silêncio, meditação de silêncio, com recolhimento para ouvir, para sentir, para experimentar. O texto, textos, não o texto bíblico, tá? Textos, né? Versões que falam de uma transcendência do que somos nós, é para ampliar o nosso mental, porque a gente não pode ser só coração, nem só mente, a gente tem que juntar isso tudo para uma experiência metafísica, transcendente, espiritual. Bom? Então, eu vou depois recolher os livros que eu citei, vou tentar colocar aqui embaixo, né, para vocês, e nós, para quem quiser, vídeos sobre a questão do tabu da sexualidade, do tabu da morte e vida, pode colocar aqui embaixo, ou algum outro tema, que queira que eu desenvolva, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Então, se esse vídeo ressoou com você, dê o seu like, faça sua pergunta nos comentários, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Assim poderemos alcançar um número ainda maior de pessoas e ajudar esse canal a crescer ainda mais. Pois afinal, como eu sempre digo, essa luz é para todos nós. Então ajude-nos a iluminar essa rede.